Olá, estamos aqui para debatermos o nosso estatuto, o Estatuto do Servidor de Ituiutaba. Eu, Elaine, presidente do Sinteme, a Priscila, que faz parte da diretoria do Sinteme, né, está lá conosco, o Nelson, que está representando o SOS Servidor, e o advogado do Sinteme, para batermos um papo, esclarecermos algumas dúvidas e também colocarmos quais as nossas insatisfações em alguns artigos. Nesse momento, né, eu gostaria muito que cada um falasse um pouquinho daquilo que, né, estão pensando nessa formulação do Estatuto. Nosso Estatuto, desde 1970, né, que ele não é reformulado, e isso para nós é de suma importância, e nós precisamos estar atentos às mudanças. O Zé Carlos agora pode começar a falar alguma coisa para a gente introduzir os nossos assuntos. Maravilha. Elaine, muito obrigado. Agradeço também a todos e todas que nos assistem, o pessoal que está presente aqui na mesa para fazer esse debate tão importante. E o primeiro ponto que a gente deve tratar é explicar mesmo o que é um estatuto. Então veja só, o servidor, a servidora pública, ele tem uma lei que é como se fosse a CLT do servidor e da servidora, como a consolidação dos direitos básicos estatutários que vão ser aplicados ali no âmbito do regime jurídico único do município. Então, o Estatuto ele estabelece a carga horária, ele estabelece os regimes de férias, de intervalos, a forma de organização do trabalho, o direito ao 13º, como se dá a remuneração e todas as questões básicas e essenciais, inclusive em alguns casos disciplinares. Então, ele talvez seja o documento legal, normativo, mais importante que o servidor e a servidora têm no âmbito do ente federado, seja do município, do estado ou da União. Da União é muito conhecida, a Lei 8.112, e aqui em Ituiutaba nós estamos discutindo, então, a modificação dessa lei, que é a lei fundamental do serviço público municipal. E aí, Nelson, você também pode nos dar uma contribuição sobre a importância do Estatuto, né, dele estar sendo reformulado? Como pessoal, você já adiantou. Bom, primeiro, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, colegas aqui hoje. Obrigado pelo convite e vamos seguir junto na luta. Bem, o que eu gostaria de complementar em relação à importância do Estatuto é o seguinte: o nosso estatuto ele é muito antigo, o estatuto que é vigente, ele precisava realmente ser reformulado, e aí uma das coisas importantes dessa mudança é o próprio fato de agora a gente ter um maior acesso tanto àquilo que é referente aos nossos direitos e também àquilo referente aos nossos deveres. Porque a questão da legislação do servidor de Ituiutaba, ela estava tão espalhada e tão difícil de entender o que estava valendo, o que não estava valendo, que isso acaba interferindo também na nossa capacidade de nos proteger, né? Agora nós temos um texto que, independente de estarmos... tem os nossos pontos de insatisfação, mas a gente sabe exatamente qual que é esse ponto de insatisfação. Agora a gente tem um texto que é possível debater em cima dele, né? Então, além, claro, da modernização da legislação em torno disso. Sim, eu até gostaria, sabe, Nelson, de colocar para quem está nos assistindo, por que o Nelson está no Sinteme, né? Podem ter questionamento. Desde que o Estatuto caiu na rede, né, dito como fake, nós começamos esse estudo, né? E o Nelson é uma pessoa que está sempre ligado, a gente sempre dialoga, e a gente resolveu, né, junto com ele, né, também com as ideias dele, com a inteligência dele, o entendimento dele, formar, né, um grupo, e claro, com o grande apoio do nosso advogado, e começar esse estudo, né, porque não poderíamos deixar por última hora. E um dos motivos de estarmos juntos é justamente por isso, né? E, Priscila, você tem algo a falar para nós? Bom, gente, com relação ao Estatuto, todos nós aqui concordamos que é um avanço
ter essa reformulação, né? Então, desde quando nós vimos a possibilidade dessa alteração, as conversas que a gente ouvia, mesmo antes do texto ser divulgado, o Sinteme procurou alertar toda a categoria para ficar de olho. Porque, como o Dr. José Carlos falou, é um documento que vai nortear toda a nossa vida. Então, assim, é algo muito importante e algo benéfico para os servidores de Tuiutaba, né? Então, o Sinteme já começou a fazer estudos assim que saiu, né? Assim que nós tivemos acesso a uma versão preliminar, que não foi a versão final, né? E aí a gente já reuniu, a gente já montou grupos de estudos. E nós, como a Elaine falou, nos juntamos ao SOS Servidores. Por quê? Porque é comum para todos nós. Né? Então, não é uma coisa que vai atingir só os professores, mas todos nós. E, além disso, né, nós começamos a estudar, a pontuar aquilo que trouxe alguma insatisfação, aquilo que poderia ser indício de perda de algum direito, e nós estamos empenhados nesse estudo. Não estamos parando por aqui, nós temos muito mais coisas para estudar, para ler, para entender, né? Mas eu já quero começar citando algumas coisas muito boas, né, que vieram para o Estatuto. E uma coisa que eu acredito que seja muito importante é a criação da CIPA. Então, assim, um servidor tinha um acidente em qualquer lugar, ele tirava a licença saúde. Ele tinha que se virar, né, com o seu tratamento. E o Estatuto hoje, ele coloca a criação da CIPA e coloca a condição de acidente de trabalho, né, responsabiliza a prefeitura para cuidar desse servidor, e temos vários pontos que a gente quer colocar aqui para vocês. E o Dr. José Carlos vai começar a falar de alguns deles. Muito obrigado, Priscila. Assim, sem a intenção de esgotar, mas de fato há vários avanços importantes de serem elencados aqui nesse novo estatuto e que denotam uma preocupação mesmo com a qualidade do serviço, com a segurança do servidor e da servidora, com a eficiência e com a garantia de direitos da nossa cidade. A Priscila já citou a criação da CIP, a licença para acidente em serviço, e é muito interessante. Talvez vocês se lembrem, em alguns momentos, atendendo professoras e professores lá no sindicato, que sofreu algum acidente, às vezes caiu em sala de aula, machucou. A prefeitura não tinha legislação para lidar com esses casos. Agora a gente vai ter. Outro avanço muito importante que a gente já tinha na 8.112, mas não tinha aqui, é a possibilidade de vacância, que é o servidor que é aprovado num outro concurso inacumulável poder tomar posse nesse novo concurso, mas não romper totalmente o vínculo. Porque se lá ele não for aprovado no estágio probatório ou não gostar, quiser retornar por algum motivo, ter essa possibilidade, esse é um avanço excelente, com principalmente certeza, para quem ainda está estudando e, enfim, se esforçando, né? Avançou bastante para pessoas com deficiência. A gente sabe que já havia a Convenção de Nova York e outras legislações que, de uma forma ou de outra, até eram obedecidas, mas sempre com dificuldade. Porque quando chegava no gestor sem a legislação municipal, teria que aplicar convenções, tratados internacionais de direitos, era difícil. Agora vamos ter essa possibilidade. Algumas possibilidades também para o servidor estudante, que estimula o estudo, o avanço. Isso é um direito do servidor, mas também é um direito de toda a população, que vai ter um servidor público mais qualificado para prestar o serviço. Para a docência, a gratificação de regência agora inserida no estatuto, que dá uma maior segurança, e também uma melhor normatização da licença da gestante, da adotante e da licença paternidade. Há outras regulamentações, quando, por exemplo, há o aborto espontâneo, né? E a defesa de vários outros direitos. Então, de fato, esse estatuto ele traz uma legislação esparsa e centraliza, mas também concretiza direitos que já estavam previstos na legislação federal, mas também cria novas situações benéficas. Então, há sim pontos positivos e é importante a gente reconhecer isso para fazer um debate transparente e municiar o servidor de poder entender. Há também pontos negativos que a gente vai tratar em seguida e isso faz parte do debate, da construção democrática do processo. E também vamos especificar alguns pontos aqui que eu vou deixar de tratar porque pontualmente a gente vai abordá-los adiante. Sim, a gente tem que pensar, né, doutor, que os avanços são muito importantes,
né? E nós temos que reconhecer a importância desses avanços, a importância da reformulação do Estatuto. E eu quero também ressaltar aqui, eu até esqueci de falar no início, da abertura, né, que nós estamos tendo com o doutor Silvio, que é o procurador adjunto da prefeita, né, da prefeitura, que esteve aberto para nos receber. Então, tudo que nós vamos falar aqui é uma devolutiva do que foi a nossa reunião, que foi muito positiva, né? A gente está muito assim, com muitas expectativas boas, né, que nós vamos conseguir pelo menos parte, digamos, 99,9% do que nós pedimos, né? E também que nós estamos abertos, não está fechado, né? A gente tem aí um prazo, digamos, de mais uns 15 dias, né? Quem tiver alguma demanda, quiser nos procurar, vai no Sintem, procura a Priscila, também o Nelson, para que a gente possa estar dialogando. E lá o próprio doutor Silvio se colocou à disposição. Ele disse, vocês precisando de alguma coisa, pode vir aqui. Então, a gente não pode esquecer disso. E é o momento, gente. É o momento de estudarmos, é o momento de... É a nossa vida que está aqui. Então, isso é muito importante. Então, já falamos um pouquinho dos pontos positivos, né? Agora, nós vamos entrar nas problemáticas, né? Aquilo que a gente considera, né? Considerou durante todo o estudo, o que é problemático, né? Então, nós vamos começar aqui... dizendo também que lá na reunião, muitos dos nossos pontos já foram acatados, né? E eu volto a falar, a expectativa é grande de que realmente a gente consiga fechar isso aí, tá? Agora, Nelson, eu gostaria assim, que você fizesse, né, uma introdução, entrando nas problemáticas aí, entrasse no tema. Bom, a gente vai começar, igual falamos aí dos avanços que teve, mas também, francamente, perto de alguns riscos que nós estamos correndo, os avanços acabaram ficando muito modestos, né, nesse cenário. Então, é muito importante que a gente consiga resolver a parte problemática e a gente já vai começar com a pior delas, na minha opinião. Na minha opinião, porque é uma parte que atinge a todos os servidores e tem um sério risco de atingir justamente a parte mais importante, né, que dá todo o sentido ao funcionalismo público, né, e também é o que dá sentido a alguém fazer concurso público e tudo mais, que é a questão da estabilidade. Nós entendemos que aí no artigo 45, que é a parte onde fala das condições dos critérios para que o servidor possa perder o cargo, né? Que ele possa deixar de ser servidor, enfim, ser demitido, né? No inciso 3, estabelece que a questão das avaliações periódicas acaba sendo uma das maneiras, né, de abrir caminho para que o servidor seja demitido, saia da prefeitura. Então, nós consideramos que essa parte aqui é de longe a mais grave, né? Eu vou passar a bola para o Zé Carlos explicar mais, com mais detalhes técnicos, né? Mas a minha maior preocupação, acho que a maior bandeira que nós, servidores, temos que ter nesse momento, independente da secretaria que você faça parte, e também a classe trabalhadora de Ituiutaba, essa é uma parte muito importante de se envolver, é justamente nessa questão do inciso 3º do artigo 45. Doutor, assim, eu acho que antes que você entre no artigo, você poderia dar um esclarecimento o que é lei ordinária, o que é lei complementar, porque no decorrer do nosso debate a gente vai compreendendo melhor. Maravilha. Nós temos várias modalidades normativas, mas eu vou focar em 3 aqui. Nós temos a lei orgânica do município como se fosse a Constituição, né? Traz direitos fundamentais, divisões de organização do poder dentro do município, funcionamento básico do poder legislativo, do poder executivo, etc. A lei orgânica estabelece a necessidade de criação de leis complementares, leis que vão literalmente complementar a lei orgânica. Para a aprovação dessas legislações exige um quórum mais alto, um rito mais qualificado na Câmara. E já tem as leis ordinárias que são aprovadas por maioria simples. Então, a lei complementar ela é prevista na própria lei orgânica, enquanto uma lei ordinária é uma lei de um assunto
diverso e ela é menos rigorosa. E por que isso aqui é tudo muito importante e a gente precisa entender? Vou tentar fazer da forma mais didática, talvez até demore um pouco, mas a ideia é empoderar o servidor desse debate. Como um servidor hoje pode perder o vínculo com a prefeitura? Só existem duas formas. Processo judicial transitado em julgado ou processo administrativo no qual foi garantido ampla defesa e contraditório. Ponto final. Não há uma outra forma de um servidor estável, depois que foi aprovado no iniciar probatório, perder o cargo. O que essa proposta de novo estatuto veio trazer? Veio trazer a possibilidade da perca do vínculo por insuficiência em processo de avaliação. E nós achamos isso muito problemático. Isso nos assustou bastante. Por quê? De fato, na Constituição, estabelece essa possibilidade de perda do vínculo. Porém, isso nunca foi regulamentado no Serviço Público Federal. Porque, de fato, é problemático. Quanto mais no âmbito municipal. E aí eu quero totalmente despersonalizar. Não importa se é o prefeito ou a prefeita X ou Y. O fato é que o servidor público municipal está muito próximo do poder político. Muito próximo do poder político. Então, nós defendemos, enquanto advogados de sindicatos, que a estabilidade do servidor público é a garantia que o cidadão tem de ter um trabalhador ou uma trabalhadora atuando pelos seus direitos e não pelos interesses imediatos da chefia que está ali colocada. A estabilidade é o direito dos direitos, é a pedra fundamental, angular de todos os direitos da sociedade. Sem a estabilidade não há direito, não há garantia de direito, porque o interesse momentâneo pode suplantar. O que nós argumentamos e o que nós sentimos uma abertura da Procuradoria? A Procuradoria mesmo disse, falou, olha, a ideia não é essa, não é que uma simples inabilitação, uma simples insuficiência em uma avaliação leve à perda do vínculo. E nisso nós tivemos pleno acordo. O que nós estamos negociando e tentando estabelecer é que, mesmo quando haja avaliação insuficiente, sejam mais de uma avaliação, a gente ainda não chegou no número exato, se 3, se 5, mas mais de uma avaliação, e que sempre haja a precedência de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. Sim. E isso teve abertura, teve um reconhecimento da importância de fazer essa amarra. Talvez na forma de um parágrafo, algo nesse sentido. Enfim, isso nós estamos dialogando e tentando construir. Mas nós sentimos uma abertura importante porque, por exemplo, agora vários servidores, inclusive efetivos, estão em cargos, diversos cargos da prefeitura que são necessários para o serviço continuar. O que impede que um próximo gestor de oposição não faça uma retaliação a esses servidores e essas servidoras que agora estão em cargos que podem ser vistos como políticos? Que às vezes nem é. O servidor está ali para uma qualificação técnica, mas se não tem a estabilidade, nada impede uma retaliação, especialmente naqueles casos em que a avaliação é muito subjetiva, de atendimento ao público, de produção de texto, que não é quantificável. Nesses casos, especialmente, é muito possível a perseguição. E qual que é o interesse do sindicato? Isso a gente tem que deixar claro. O bom servidor é a favor de que todos os servidores trabalhem. Porque quando um servidor não trabalha, não desempenha muito bem a sua função, outro colega vai assumir essa função. Então, aqui nós não temos servidores e servidoras que são a favor de passar a mão do colega que realmente não se dedica. Porém, nós temos que ter garantias, e aí eu não quero comprometer o sindicato, eu falo em meu nome mesmo, que se não fosse a estabilidade dos servidores públicos e das servidoras públicas do Brasil, a gente teria muito mais mortes na pandemia. A gente sabe que a gente teve um presidente que era contra a aprovação das vacinas, e se não fosse os servidores da Anvisa que corajosamente se colocaram nesse processo, da Fiocruz, do Butantan, nós talvez tivéssemos atrasado a vacinação no Brasil e mais pessoas teriam morrido. Então, garantir a estabilidade é muito importante. Para resumir, para fechar tudo isso, então, basicamente hoje há apenas duas formas da perda do vínculo: processo administrativo disciplinar e decisão judicial transitada em julgado. Esse estatuto traz uma terceira possibilidade:
Qual seria essa terceira possibilidade? Insuficiência em avaliação periódica. O que nós conversamos? Que tem que sempre ter processo administrativo disciplinar antes de exoneração, mesmo que esse processo administrativo disciplinar se origine a partir da insuficiência da avaliação. E nós sentimos uma grande abertura para isso, inclusive nos foi dito, que foi muito interessante, de que o interesse da prefeitura é garantir eficiência sem fragilizar a estabilidade. A gente acha que isso é importante, isso resguarda todos os servidores e todas as servidoras e garante, acima de tudo, o cumprimento do interesse público. Então, é algo que a gente tem que ficar atento, né, Elaine? Sim. Mas que nós tivemos um indicativo de que vai ter, sim, um ajuste para evitar essa fragilização da estabilidade. Isso é muito importante, né, gente? É igual você disse, nós temos que estar atentos, né? Não podemos deixar passar batido. Como muitos outros itens que nós ainda estamos estudando, como eu disse no início, não tem nada acabado, pronto, é só isso. Podem surgir algumas outras questões, né, que ao longo da semana a gente vai continuar lendo, né? Priscila, gostaria que você desse continuidade nas suas considerações. Nós vamos passar agora para os artigos 62 e 63. A educação possui um plano de carreira. Dentro do plano de carreira da educação, nós temos a progressão, né? E nós temos também a promoção. A promoção, ela está prevista nesse estatuto, mas a progressão não está. E aí, para que a gente tenha a construção de um plano de carreira onde vai ser justo, onde vai considerar o tempo de serviço, nós argumentamos que a progressão precisa constar no estatuto. Porque lá na hora que quando a gente for discutir o plano de carreira ou tentar aprovar o plano de carreira, pode chegar alguém e falar assim, não, a progressão não está lá no estatuto, é ilegal, nós não vamos colocar. Então, assim, nós argumentamos nesse sentido que nesses dois artigos precisa constar a promoção e a progressão. Porque existe também a possibilidade, né, e o esforço de se ter um plano de carreira para os demais servidores. Não é só para a educação. Então, assim, a partir da aprovação desse estatuto, os servidores das outras pastas vão poder contar com a criação, né, e de um plano de carreira, que hoje nós não temos, que só na educação que nós temos. E a partir do diálogo, Priscila, né, depois eu tive um diálogo com o doutor Silvio e houve uma proposta positiva de modificação, né? Então, como o doutor disse, está havendo essa abertura, né? E a gente está aqui acreditando, né, que vai dar tudo certo, né? Aí vamos passar agora para o próximo artigo, né, doutor? Maravilha. O próximo artigo que a gente quer comentar aqui, ele é positivo, mas ele é tão positivo que nós consideramos importante destacar ali a parte que é da cota racial. Esse estatuto, apesar de já haver lei, ele traz para dentro do estatuto a questão da cota racial, que nós consideramos muito importante, porque nós precisamos de ter mais negros e negras em posições dentro do serviço público, no magistério, na fiscalização, enfim, nos mais diversos âmbitos, na saúde. Isso é muito importante. Mas o sindicato e os movimentos envolvidos trazem uma proposta de expansão. Nós consideramos, inclusive, que essas cotas elas têm que ser levadas para os cargos de confiança, né? Para os cargos de chefia e nesses principais cargos da prefeitura. A gente sabe que não é dentro do estatuto em si, envolve outras legislações, mas seria excelente e muito justo que nós tivéssemos um percentual mínimo e que tomara que nunca fique nele, que sempre seja mais do que esse percentual mínimo de pessoas negras ocupando cargos de confiança, cargos de chefia. Nós temos secretários hoje em dia, e é sempre bom ter mais e mais, mas inclusive também tentar extrapolar um pouco, não só cotas raciais, mas de gênero, que nesses cargos de chefia, nesses cargos comissionados, quem sabe a gente não avança para paridade, né, de gênero. A gente já sabe que as mulheres, em muitas categorias, já são até maioria,
mas nem sempre essa maioria das mulheres se reflete nos cargos de comando. Então, seria a proposta do sindicato avançar para que nos cargos de chefia, de comando, de assessoramento, nós tivéssemos também um percentual relevante de pessoas negras e que também tivéssemos, quem sabe, paridade de gênero. Seria excelente, seria um avanço justo, muito necessário para o nosso município. Seria um avanço muito importante, né? Com certeza. Para a nossa administradora. Acho que ficaria muito, muito legal mesmo. Agora nós vamos lá para o artigo 144. Isso. Né? A Priscila vai comentar para nós. Quando a pessoa vai acompanhar um familiar doente. E junto com o artigo 144, eu quero destacar também o artigo 157, que o 144 é específico das férias. Então, por exemplo, aquele servidor, aquela servidora que vai acompanhar um familiar doente, ele, dependendo dos dias, ele perde o direito de férias, de gozar as suas férias, né? E nós consideramos isso injusto, né? Porque ele não se ausentou do trabalho porque ele quis, né? E o artigo 157, ele fala de que haverá uma perda na contagem de tempo se o servidor tirar, durante todo o tempo de serviço, 24 meses de licença saúde para cuidar da própria saúde. Então, esse tempo não é contado, né, para ter a aposentadoria. Ele tem que trabalhar esse tempo novamente. E 12 meses se ele estiver acompanhando, né, um familiar doente. E isso durante todo o período, né, de serviço. Então, aqui no nosso caso de professores, né, professoras, o nosso tempo de 25 anos, então, se eu me afastei por um ano para cuidar de uma filha, né, eu vou ter que trabalhar 26 anos. Eu vou ter que trabalhar esse período que eu estive ausente durante todos esses 25 anos. E nós consideramos isso problemático. Então, nós fizemos uma proposta, né, para considerar algumas questões que a gente acha importante e que o Dr. José Carlos vai explicar isso para nós. Muito obrigado, Priscila. Como a Priscila colocou, e eu acho até interessante fazer esse link até com o tema anterior, né? Isso é algo que prejudica a todos os servidores, potencialmente, mas principalmente as mulheres, porque a gente sabe que geralmente é a mulher que acompanha os filhos e também os pais, né? Muitas vezes é a mulher, não sempre, mas na maioria dos casos é a mulher que cuida dos pais, dos dependentes, né? Isso prejudica bastante. E a gente sentiu sensibilidade nesse aspecto, acredita que pode ser que a gente construa, né? Porque, só para ressaltar a relevância disso, a gente sabe que as mulheres já têm uma dupla carreira, tripla carreira às vezes, porque por mais que haja um avanço desse debate, a mulher trabalha fora de casa e cuida da casa. Com certeza. Isso é uma regra, né? Não é à toa que depois de quantos anos de município que felizmente a gente foi ter uma prefeita. Isso não é porque as mulheres são incapazes, muito pelo contrário. A gente sabe que isso revela uma injustiça estrutural. E por isso que a gente considera que a necessidade de permitir esse acompanhamento e o tratamento da própria saúde tem que ser garantida. A gente sabe que pode haver abusos, casos que há um certo extrapolamento. E o que a gente tentou construir com a ajuda da própria... Em construção ali, em diálogo com a própria Procuradoria, que a gente sentiu uma abertura. Tudo que nós estamos dizendo aqui, pessoal, não é que houve um compromisso formal, por escrito, é bom esclarecer. Houve um indicativo de que ia se procurar acatar e fazer dar certo, tá? Então teve muita boa vontade da Procuradoria, mas a gente sabe que não depende de uma decisão de uma pessoa só, é todo um processo um pouco mais complexo. Mas o que se decidiu nesse ponto? Uma flexibilização para que nos casos de internação, né, e nos casos de doenças graves previstas em lei, hoje a gente tem por volta de 10 doenças previstas em legislação específica, cardiopatia grave, carcinoma, Alzheimer, Parkinson, paralisia grave irreversível e algumas doenças assim, não fossem contabilizadas para fins de perdas desses direitos aqui de contagem de tempo. Parece ser uma boa ideia, porque, de fato, nenhum atestado nesse sentido é meramente protelatório,
ninguém apresenta um atestado. E são doenças que demandam tempo, né? Se um servidor tem câncer, talvez ele fique um ano e meio afastado, indo em Barretos, ou enfim, em qualquer outra cidade cuidando do câncer. E, naturalmente, essa pessoa fica imunodeprimida. Então ela se afasta mais depois. Não é justo que essa pessoa demore mais para aposentar, né? Essa pessoa deveria até, quem sabe no futuro, demorar menos para se aposentar, para poder se dedicar à saúde. E nós sentimos ali uma abertura, uma possibilidade de conquistar essas exceções, então. De não contar em prejuízo o tempo de internações e esse tempo de atestado por doenças graves previstas em lei. Eu achei muito interessante, doutor, quando você disse da sensibilidade, né? Então, a gente espera que a nossa prefeita, ela se sensibilize, né, nessa questão, porque é muito grave, né? Eu sou mãe, se eu tiver uma filha doente, eu não poder cuidar da minha filha ou ser penalizada por isso, né? Então, estamos aguardando aí com bastante expectativa de realmente o executivo acatar a sugestão, né? Agora nós vamos para o artigo 167, é isso? Isso. Que aí o doutor José Carlos vai fazer uma introduçãozinha para nós, depois também o Nelson vai comentar. Certo. Esse é um artigo sobre licença-prêmio. Tem algumas possibilidades da pessoa não ter a licença-prêmio. A gente sabe que a licença-prêmio, em alguma medida, ela premia a assiduidade e tudo mais. E uma delas é a perda o exercício de atividade política, quando o servidor exerce a licença para exercício de atividade política. E eu vou deixar o Nelson comentar, mas dentre vários argumentos, um que nós colocamos é que o afastamento para o exercício de atividade política é quando o servidor se candidata. Então, ele quer se candidatar a ser vereador, ou ele quer se candidatar a prefeito, ou deputado, ou a presidente da República. Ele é obrigado a se afastar. Ele não tem a opção de se afastar ou não. Por quê? Para não usar o cargo e benefício da campanha. Veja só, nós temos aqui professoras, né? Professora tem um público cativo ali de 40, 60, como dá aula em várias salas de aula de 300 estudantes. O melhor seria não se afastar. Com certeza. Ficar dentro de sala de aula. Mas é claro que isso é injusto, né? Com os outros concorrentes. Exato. Né? Então, a licença para o exercício de atividade política não é meramente um direito do servidor. É uma garantia do cidadão e da cidadã que não é servidor e servidora público de ter uma competição justa por um cargo. Então, o que nós argumentamos ali é que não era interessante que o servidor fosse punido por essa obrigatoriedade de se afastar para concorrer a um cargo. Que, na verdade, todos e todas na democracia têm que ser estimuladas a participar do jogo político, do jogo eleitoral. A gente tem que valorizar os partidos políticos, tem que valorizar as candidaturas. Quem topa candidatar, algo que eu jamais gostaria de fazer, não me vejo fazendo isso, porque eu sei, valorizo muito a atividade política, sei como é difícil, né? E a gente tem que valorizar quem topa disputar. Então, o que a gente argumentou lá foi nesse sentido. Olha, como essa licença para exercício de atividade política não é facultativa, é obrigatório, inclusive a favor do servidor e da servidora, que a gente propôs, então, que ela não prejudicasse a licença-prêmio, que ela não evitasse a aquisição da licença-prêmio. Até mesmo pelo fato da democracia, né? O meu comentário sobre isso vai ser breve, eu acho, assim, é muito mais no sentido do ambiente mesmo que o debate ocorre. Veja que, falando aqui em nome do movimento SOS Servidores, uma das coisas mais difíceis é justamente você ficar nesse jogo cruzado entre situação e oposição e a gente se afirmar, né, como um grupo que está tentando defender os direitos dos servidores e só, né? Então, e veja que esse esforço ele já tem que ser feito o tempo todo. Agora, você imagina que na própria reforma aqui do Estatuto, a gente percebe um texto em que existe claramente um dos itens traz um certo tipo de penalidade para o servidor que quiser se candidatar, né?
vamos ajudar a gente nesse sentido, né? Porque o que se interpreta, a interpretação, né? Abre uma margem para a interpretação de ser simplesmente algo com intenção político-partidária, né? Então, da mesma forma que nós tentamos ao máximo nos inserir no debate de uma forma neutra, né, a gente tem que apontar isso aqui como muito importante para não deixar que isso contamine essa discussão. Tem esse detalhe também. Ora, é o tipo de coisa que precisa muito ser evitada. Logo no texto referente aos direitos do servidor, você ter algo que, de alguma forma, penalize alguém que queira se candidatar, se envolver com a política. É mais nesse sentido o problema, né? De ter essa sensibilidade de contribuir com um bom ambiente para o debate e deixar a questão político-partidária fora disso. Chega mesmo lá na limitação, né, Nelson? É uma limitação. Passa na limitação e não vou me candidatar porque eu vou ser punido, vai me dar problema, né? Agora, lá no artigo 172, nós vamos tratar do pedido de licença-prêmio, né? Eu vou pedir, né, que a Priscila faça as considerações sobre esse artigo. A licença-prêmio é algo muito positivo para o servidor, né? Então, assim, às vezes o servidor, ele se planeja, ele pensa, não, eu quero tirar a licença-prêmio para fazer isso, para terminar um estudo, alguma coisa. E o novo estatuto traz um prazo grande para você apresentar, ou melhor, protocolar o seu pedido de licença-prêmio. O estatuto coloca 60 dias, né? Você fazer esse pedido, protocolar esse pedido com 60 dias de antecedência. E nós propusemos o quê? Diminuir esse prazo, né? Só que foi nos colocado o seguinte, que os trâmites para poder organizar essa saída dessa licença-prêmio para o servidor é grande. Então, assim, existem alguns que vão demandar substituição, outros não. E às vezes, naquele momento, aquela licença não pode ser concedida. Então, nesse aspecto aqui de diminuir esse prazo, né, de fazer algo menos engessado, isso talvez a gente não tenha um sucesso por causa do protocolo, né, que demanda esse serviço. Mas foi uma das coisas que a gente pediu. De repente, poderíamos pensar em algo programado, né, Priscila? Eu vou lá em fevereiro, olha, eu quero minhas férias para, digamos aí, para agosto, né? Já pudéssemos fazer esse pedido para que a própria escola já tivesse um tempo maior para se programar, a própria Secretaria da Educação. Então, a gente ainda tem que entrar num consenso nisso aí. Essa organização ser feita com uma antecedência maior, né? Com mais antecedência. Não necessariamente, não, eu quero em agosto, eu só posso lá 60 dias anterior fazer o pedido, né? Que já ficasse fechado para a gente já ficar com o programado. Porque pode correr o risco de não dar certo. Isso. Não vai dar certo, né? Não tem quem vem ficar no seu lugar. Agora nós vamos lá para o artigo, é o 172? Não, é o 172 que nós falamos agora, né? Isso. Seria o 81, doutor Zé Carlos? Isso. Só antes de entrar no 81, eu ia fazer uma sugestão aqui para a gente, porque teve uma série de dúvidas que foram respondidas, né? E eu acho que seria legal a gente trazê-las aqui. Não sei se vocês concordariam, se alguém puder colocar, fazer uma apanhada dessas dúvidas mesmo, e depois eu já vou para o 81. A gente já fala sobre aquela questão da irredutibilidade salarial, não entra nessa questão agora. Fica a seu critério, Nelson. Você que sabe. Você pode ficar à vontade. Eu acho que é importante abordar o adicional do plantonista, aquelas outras dúvidas que a gente colocou. Se você quiser falar disso, a gente aborda. Se você não quiser, eu falo aqui junto. Tá, então agora a gente vai para aquelas partes das dúvidas que foram mais ou menos respondidas. Deixa eu pegar aqui onde eu anotei isso certinho para ficar mais fácil de falar sobre isso. Maravilha. E só deixando claro, pessoal, que a gente teve um diálogo longo, né? Aqui é só um resumo. Um diálogo, inclusive, muito positivo, como a gente tem feito questão aqui de reforçar. E que foram abordadas várias questões, tirado dúvidas, foi construído ali algumas ideias e que avançou bastante. Dentre isso, houve um apanhado, né, de dúvidas e tudo mais,
que aí o Nelson vai colaborar e depois eu trago 2 artigos finais aqui para a gente fechar, até para não ficar muito longo, né? Ressaltando também, doutor Zé Carlos, né, que não foi nada assim, pronto, acabado. Né? A gente ainda está em estudos, volto a falar, o Sinteme está de portas abertas para que vocês levem até a nós as dúvidas, né, aquilo que vocês não compreenderam, nós estamos concordando, né? O Nelson também representando o SOS Servidor. Então, assim, são coisas que nós precisamos mesmo da participação de todos os servidores. É porque nessa reunião que nós tivemos, né, nessa reunião preliminar, a gente aproveitou para ver se algumas dúvidas que a gente tinha poderiam ser sanadas desde já, porque ficou muito em aberto na questão do estatuto. A segunda parte do estatuto, que é mais sobre a parte disciplinar, né, dos deveres, das penalidades e tudo mais, é muito mais bem detalhado, mas nas partes específicas dos direitos tem muita coisa em aberto, porque existe também esta estratégia de deixar para a questão do plano de carreira. Só que isso não é tão necessário em tudo, né? Então, algumas coisas eu acho interessante que já pudesse ser esclarecido, pelo menos verbalmente, para que a gente pudesse ficar mais tranquilo. Uma das questões que eu levantei foi a questão, por exemplo, das funções de confiança. É citado muito rapidamente a questão das funções de confiança no texto e se sugere no texto que elas serão específicas, né, que elas são exclusivas dos servidores efetivos. E isso que eu perguntei lá, é realmente assim? Esse entendimento está correto? Não está muito claro? Essa foi uma das perguntas que nós fizemos. Também a questão... se existe já uma proporção também entre essas funções de confiança e com um número geral de cargos, porque, tudo bem, as funções de confiança serão de exclusividade do servidor efetivo, mas quantas são? Se forem muito poucas, isso não é algo que vai fazer tanta diferença assim. Outra dúvida que eu levantei é sobre a questão da atividade de estudo, que existe um tipo de afastamento que está claro lá no Estatuto, uma possibilidade de se afastar para estudar quando é um tipo de estudo que não tem como conciliar, né, com o trabalho da prefeitura. E lá diz que não está na área de licença, e sim na área de afastamento. Então gerou essa dúvida se essa remuneração que poderia ser feita para atividades de estudo, que remuneração é essa? É uma bolsa, é só uma ajuda de custo, ou é o próprio salário do servidor que vai continuar sendo pago? Então, essa também foi uma dúvida que a gente levou para lá e foi esclarecido também. Deixa eu ver o que mais. E a outra era a questão sobre promoção e progressão que a gente já comentou. Você gostaria de falar sobre quais foram mais ou menos as respostas ou eu já... Pode trazer as respostas e tudo mais. Tá. Sobre a questão das funções de confiança foi dito que sim, elas serão de exclusividade do servidor efetivo. Então, essa denominação, esse conceito função de confiança, a gente já entende, a gente já pode pegar como uma bandeira nossa, tá, pessoal? É algo que a gente precisa valorizar e lutar por isso. É exclusivo do servidor efetivo. A questão da proporção, isso ainda está em elaboração, não foi respondido, mas com certeza é numa medida considerável. E a questão da atividade de estudo, a remuneração foi esclarecido para a gente que de fato é o próprio salário do servidor. Então, os servidores que forem beneficiados por isso, eles continuarão recebendo, né, a remuneração de sempre, que é a do seu próprio salário. Então, eu acho que talvez quem mais teve essa dúvida já saiba que nós já tivemos essa resposta. A correta interpretação desses pontos que ficaram ambíguos são essas. Acho que é isso, por hora. Maravilha. Só para, às vezes, a gente encerrar aqui a abordagem dos artigos e até caminhar para considerações finais, a gente também argumentou, tem no artigo 80 que traz que a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. A gente defende que o que não pode ser inferior ao salário mínimo é o vencimento básico. É a primeira linha do contra-cheque. Não pode ter VB inferior ao salário mínimo. Hoje não tem, né? Mas a gente gostaria de consolidar para que no futuro também não houvesse isso. A gente sabe que, infelizmente, o salário mínimo no Brasil não reflete todas as necessidades constitucionalmente elencadas que o salário mínimo deveria dar conta. Lazer,
alimentação, saúde. O salário mínimo é muito baixo já, então não tem motivo de ter um vencimento básico inferior a um salário mínimo. E a gente sabe que a prefeitura aqui tem um piso acima do salário mínimo, isso é importante ressaltar, isso é muito positivo. Mas a gente tem que pensar a legislação para durar, né? Hoje é assim, não necessariamente no futuro. São 30 anos, né? Correntes exatamente, aí. Exatamente. O artigo 81, especialmente o parágrafo 2º, mas alguns artigos correlatos, traz sobre a reposição ao erário. O que é reposição ao erário? Você recebe um valor a mais. Por exemplo, uma insalubridade é calculada num valor indevido e você recebe a mais. Ou então você sofre um avanço na carreira que não deveria sofrer e recebe um valor a mais, você não participou desse ato. Você está totalmente de boa fé. Vem um dinheiro a mais no contra-cheque. O servidor, na verdade, nem confere o contra-cheque, né? Inclusive, infelizmente, muitos sofrem golpe nisso. Fica lá tendo um desconto pequeno e não vê. O que a gente argumenta é que só pode ter reposição ao erário, ou seja, obrigatoriedade do servidor ou da servidora devolver valores para o ente público que recebeu indevidamente se foi de má fé. Se foi de má fé. Se foi de boa fé, não tem que devolver. A redação ali ficou um pouco ambígua, nos foi dito que não, esse é o entendimento, e de fato há uma farta jurisprudência nesse sentido. É um ponto que poderia melhorar, mas é uma preocupação muito grave, porque caso haja uma aplicação no sentido contrário, judicialmente é bem tranquilo de afastar. Também sobre a acumulação de horas extras e adicional noturno, é uma coisa específica de uma pequena parte da categoria, mas o que a gente defende é que mesmo que a pessoa receba o adicional noturno de 20%, se ela faz uma hora extraordinária noturna, então, por exemplo, se ela encerrasse habitualmente a rotina de trabalho dela às 3 da manhã, e num dia ela precisou ficar até às 5 da manhã, porque aconteceu uma ocorrência, uma necessidade do serviço, né? Nós defendemos que essa pessoa tem que receber a hora noturna adicionada e a hora extra adicionada, não só o 50% de hora extra. Foi dito que a redação que está lá não restringe, mas que talvez ia pensar uma possibilidade de esclarecer melhor essa questão sobre a acumulação de hora extra e hora noturna, o que é justo, porque a pessoa já está ali fazendo uma hora mais penosa. Essa hora ainda é extra, obviamente tem que ser remunerada diferente de uma hora extra realizada ali em alguma medida no horário diurno, no horário comercial. Então, acho que a gente conseguiu aqui, é claro, tem outros detalhes, outros pontos pequenos, Sim. mas acho que a gente conseguiu vencer os artigos por artigo aqui. Sim, eu gostaria assim, que a Priscila, né, fizesse suas considerações finais do nosso bate-papo, pudesse colocar algo mais. Bom, quando começou a se falar sobre essa mudança do estatuto, eu pessoalmente fiquei um pouco insegura, né? E aí, o que eu me propus a fazer? Eu me propus a estudar. E nesse momento eu quero convidar todos vocês a estarem estudando, a estudar, a nos ajudar a levantar aquilo que talvez possa ser modificado. Porque são muitos artigos. É muito longo, é muito extenso, e para a gente que é leigo, é difícil de ler isso aqui, é difícil de compreender. Então, eu gostaria de pedir que quem está com a cópia do Estatuto esteja lendo. Eu gostei muito que de ontem para hoje algumas pessoas me procuraram sobre isso e sobre aquilo, e aí acendeu aquela luzinha, não, eu tenho que ler e pesquisar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é importante. Então, assim, nós tivemos essa abertura para conversar, nós deixamos claro na reunião que podem haver outros pontos e as portas estão abertas para a gente estar conversando sobre isso. Então, a hora de estudar, de mudar é agora. Depois que passar, depois que entrar em vigor, aí já é mais difícil de mudar as coisas. Então, vamos nos unir, vamos juntar todas as pastas, porque isso vai mexer com todas as pastas, para a gente poder ter um estatuto justo, um estatuto que vai melhorar ainda mais o nosso serviço, o serviço que nós prestamos. E como você disse aí, né, Priscila, desde quando iniciou, né, falando que estava reformulando o estatuto, nós ainda nem éramos da diretoria do Sinteme, né, mas já estávamos preocupados, já estávamos em busca do que poderia vir, né? E como eu disse no início, é positivo para nós, essa mudança é necessária, né? Só que temos que estar atentos, como a Priscila acabou de dizer, vamos estudar, nos procurem, né? Vamos
tirar as dúvidas mesmo, que às vezes pode acontecer de passar despercebido. Igual mesmo o Nelson disse, tem alguns textos que eles são... ficam meio a gente sem entender, fica meio obscuro o que realmente o texto quer passar. Nelson, você tem mais alguma coisa para colocar? Fica aberta suas considerações finais. Eu gostaria de, nesse fechamento, retomar a questão, talvez seja bastante interessante, que é um pedido realmente pessoal que eu faço aos servidores, gente, memorizem a questão do artigo 45, item 3. Pelo menos nessa parte, acho que todo mundo tem que ficar em acordo, e é importante que a gente deixe claro o seguinte: a gente caminhou para uma tentativa de negociar o problema, né, da presença desse item aí. E não significa que a gente está empolgado, tem essa expectativa de uma possível amenização do problema, mas é importante deixar claro para vocês, servidores, que o ideal mesmo era que ele não existisse, que ele fosse retirado dali. Então, amenizá-lo vai ser talvez suficiente? Vai, mas o nosso desejo real é que ele fosse retirado. Só que as coisas dentro do debate político não funcionam dessa maneira. Dificilmente fica de acordo com a vontade de um ator político específico, né? Então, o ideal é que não fique... O resultado democrático é quando ele não fica nem inteiramente de acordo com o que o proponente quer, nem inteiramente de acordo com aquilo que a gente quer. Não vai ficar 100% para nenhum dos lados. Entendem? Vocês entendem essa questão? Eu quero enfatizar isso só para não ficar parecendo que nós estamos aceitando qualquer negociação. Não, mas qualquer amenização do problema vai ser realmente bem melhor do que aquilo que está. Para não me alongar muito, deixar claro também que ainda tem muita coisa a ser discutida. A gente não teve muito tempo de explorar bem o texto, de estudar bem o texto. Então, a gente precisa muito que vocês participem, né? Vocês que estão assistindo, participem, comentem, digam as partes que vocês não entenderam bem para que a gente possa retornar nelas e explicar melhor. Coloquem também as partes que vocês acham importantes. A gente vai continuar vendo o que mais de pontos problemáticos tem aí pela frente, porque pode ter muita coisa que passou batido. Então, só deixando claro que isso aqui é um trabalho preliminar, mas que tem essa intenção de facilitar a nossa organização em torno desse debate. Porque quanto mais alinhado tiver o nosso discurso, melhor será, né? Vamos chegar, pelo menos na audiência pública, mais ou menos mastigadinho, né, os servidores que vão participar dela e que vão se envolver com ela, quais são as partes mais importantes que a gente precisa lutar. Então, é fundamental a participação de vocês, a colaboração de vocês. Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, nos procurem e aos poucos a gente vai conseguindo desenvolver melhor como vai ser a nossa participação ao longo desse processo. Eu gostaria também que o Dr. José Carlos fizesse suas considerações finais. Já quero agradecê-lo, né, por estar conosco, né, Priscila? Tem sido assim de suma importância nesse processo. A gente está sempre em contato, apesar dele morar em Uberlândia, mas o WhatsApp dele ali está sempre na ativa com o Sinteme. Obrigado, Elaine, obrigado, Priscila, obrigado, Nelson. Agradeço muito, viu, Elaine? O importante é a cidadania, né? Que eu sou de Tuiutaba, então minha nacionalidade é tijucana. Filho de professora. Filho de professora, exatamente. Neto também de servidora pública, então eu sinto muita responsabilidade, porque quando a gente advoga para um sindicato, a gente advoga para toda uma categoria e é uma responsabilidade muito grande. E nessa reflexão final, acho que a gente não poderia deixar de ressaltar o seguinte: servidor e servidora público, não existe direito adquirido a regime jurídico. Todos os direitos de vocês que não estejam na Constituição Federal podem ser legalmente retirados. O que garante direito de servidor e de servidora pública? É mobilização e organização. É a boa política. E nós estamos aqui com estrutura, com espaço, o sindicato tem assessoria jurídica na medida que é possível o sindicato ter, tem estrutura de comunicação, mas tudo isso custa. É importante que o servidor e a servidora se sindicalize,
Porque quem defende os seus direitos, em primeira instância, é o seu sindicato. Então, o sindicato ele pode ter problemas e aí você tem que entrar e construir. Mas é importante sindicalizar e construir o sindicato. Então, eu queria agradecer, porque esse trabalho aqui, especialmente das diretoras sindicais e das organizações de movimento de servidores, é um trabalho voluntário, né? É um trabalho importante da defesa dos direitos de todos os servidores. Os servidores é um trabalho voluntário. Então, é importante reconhecer e que a categoria reconheça, e o melhor reconhecimento é a sindicalização. O sindicato forte é o sindicato que tem sindicalizado e sindicalizada. É isso que garante e defende direitos. Dito isso, também não tem como a gente deixar de mencionar e agradecer a abertura que a prefeitura teve, especialmente na procuradoria. Poderia ter sido diferente. A prefeitura não era obrigada a receber os sindicatos, os movimentos e ter dialogado. Recebeu, dialogou e a própria proposta avança em direitos. E é importante a gente reconhecer isso. Nós consideramos que tem pontos graves e que nós acreditamos que serão superados. Como muito bem foi dito aqui, o 45, inciso 3, da perda da estabilidade e vários outros pontos. Avançou muito na defesa da pessoa com deficiência, estimula o servidor e a servidora a estudar, temos boas expectativas em avanços em plano de carreira, isso é muito importante. Nós sabemos a conjuntura que a gente vive, nós estamos vivendo aqui, tendo o privilégio de viver no nosso município a primeira prefeita, isso se reflete na concretude, a gente vê que direitos sendo ampliados para as mulheres em alguma medida, queremos que seja mais ampliado ainda e por isso que a gente às vezes se arvora de reivindicar a paridade de gênero nos cargos de gestão, tanto que seria excelente para o nosso município. Eu acredito que talvez, quem sabe, Ituiutaba não esteja na vanguarda dessa conquista, eu acredito que isso é possível. E talvez caminhando para um fecho, o que eu gostaria de ressaltar diante disso tudo e esclarecer é que todas essas dúvidas e possíveis soluções que foram colocadas é um indicativo. É importante que a gente esteja atento, que a gente acompanhe, porque a prefeitura sofre diversas pressões, sofre diversas disputas e nós precisamos defender os nossos direitos. E por que nós precisamos defender os nossos direitos e dialogar com a prefeitura? Porque não tem como nenhuma prefeitura, nenhum poder político garantir direito para a população sem servidor público. O que concretiza direito. Você que está nos assistindo e que porventura não é servidor e servidora, por que essa é uma luta sua também? Você quer mais educação? Precisa de professora. Precisa de professor. Você quer mais saúde? Precisa de enfermeira e enfermeira no postinho. Precisa de médico e médica no postinho, no hospital. Você quer segurança, você quer um trânsito mais organizado? Precisa de agente de trânsito. Você quer que a cidade tenha estrutura, que a gente tenha segurança das nossas construções? Precisa de fiscalização das construções. Então, direito sem servidor público é ilação. Não existe. O que garante direito não é advogado, em última análise, o advogado, é claro, ele pode pleitear na justiça, mas o que faz o direito, o que faz o seu processo caminhar até o juiz é um servidor público da justiça. Então, não existe concretização de direitos sem serviço público valorizado. Em alguma medida, o Estatuto valoriza o serviço público, mas a gente precisa resolver esses problemas. Acreditamos que está caminhando para resolver. Mas é necessário manter a mobilização até o último momento. E ainda que esse estatuto, nessa atual gestão, seja aprovado dessa forma dialogada, como foi bem colocado, com uma contemporização dos dois lados, e que saia um bom resultado, não é permanente. Porque isso sempre vai poder ser modificado. E o que vai garantir o avanço do direito? A mobilização, a organização, a união da categoria, a consciência de classe, a sindicalização. Então, para encerrar, eu queria parabenizar o movimento dos servidores, queria parabenizar o sindicato, parabenizar todo servidor e toda servidora que nos assistiu, porque eu sei que isso demanda uma organização, todo servidor e servidora sindicalizado e sindicalizada, a gestão municipal que recebeu o sindicato e que tende a modificar em grande medida esses pontos, e dizer a importância de permanecermos atentos e atentas, estudarmos o estatuto, fazermos um bom processo, que seja um processo educativo, e eu tenho certeza que eu estou aqui defendendo, argumentando, dialogando o fortalecimento do serviço público municipal, e isso vai refletir
na concretude e na melhoria de todos os direitos sociais, coletivos e até mesmo individuais no nosso município de Ituiutaba, na nossa cidade tão querida e tão amada. Então é isso, agradeço a mesa, a presença de todas e todas que nos ouviram. A gente segue à disposição para tirar dúvidas, atender os servidores e as servidoras no âmbito do serviço municipal, conheçam a sede do Sinteme, conheçam o sindicato que está ali para defender os direitos de vocês. Eu também agradeço muito, né, a colaboração do Nelson, que está conosco nesse estudo, tem muito a acrescentar, né, a Priscila, que está sendo meu braço direito, né, um dos meus braços direitos, porque desde que eu assumi o Sinteme, eu sempre disse que o Sinteme não seria eu, e sim nós, né, e graças a Deus a gente está conseguindo, né, Priscila? E só reforçando um pouquinho a fala do doutor, a questão do doutor Silvio, né, se colocar nessa abertura, né, a prefeitura, foi uma iniciativa dele, ele me procurou numa reunião na Câmara Municipal e se colocou à disposição do sindicato. O que vocês quiserem tirar dúvida, estou à disposição, né. Outra coisa também, doutor, que eu quero reforçar, que o sindicato, ele não representa só o efetivo, né. O sindicato é um sindicato que também representa o contratado. Então, dá-se aí a importância dos contratados se filiarem, porque a partir do momento que o sindicato tenha ganho com o efetivo, com certeza o contratado também terá ganho, né? E claro que todos, né, futuramente, pretendem ser um efetivo, né? Então, assim, eu agradeço a paciência de todos, a atenção, e reforçando que, como sempre foi a nossa fala, né, professor, bem-vindo à nossa luta, nós não estamos sozinhos. Né? Nós não vencemos a luta sozinhos. Tá? Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que tudo dê certo. Só mais uma coisinha. Segue a gente lá no Instagram, sinteme.ituiutaba. Isso daí. Muito obrigado.